paz do Senhor Jesus, igreja. Saúdo todos os irmãos e toda a amada igreja do nosso Senhor Jesus, com a graça e com a paz dele. Amém? Hoje eu poderia dizer para você que eu fui a voz que quase que não clama no deserto. Isso mesmo. Quanto que todos clamam no deserto, eu era a mulher revoltada que não clamava no deserto. Mas no finalzinho da minha história, eu entendi que os desertos são para nos aproximar de Deus. Lógico que eu só entendi isso depois que Cristo revelou a verdade dele para mim. Hoje, contar um pouco dessa história não é fácil, mas o Senhor, Ele vai nos dar a graça, o Senhor, Ele vai derramar a unção sobre a missionária e ela vai conseguir transmitir o que eu quero transmitir para vocês. É que vocês nunca desistam de Jesus. Satanás vai tentar de todas as formas abalar sua fé, roubar sua fé. Mas não troque Jesus por nada, porque Ele morreu por nós. Amém? Mas para você entender por que eu não clamei no deserto, vocês têm que voltar um pouquinho lá na minha história. Amém? Eu sou filha única de pais separados, sempre é assim que tudo começa, né? Nossa vida era boa, como todo mundo assim também fala, né? Que tinha uma vida tranquila e que de repente Satanás entrou, de repente Satanás destruiu. E foi assim. Quando Satanás visitou a nossa casa, ele visitou para derrubar. Arrancou meu pai de dentro de casa, me deixou sozinha com a minha mãe. A minha mãe sofreu muito, a minha mãe passou por muitas dificuldades, precisou trabalhar em 2 empregos. Eu não lembro de ver a minha mãe descansando, eu só lembro de ver a minha mãe trabalhando. E lógico que a minha mãe não aguentou muito tempo, descobriu a maldita doença chamada câncer e ela faleceu. E eu fiquei só, uma menina de 14 anos, o meu pai me levou à força, eu fugia da casa dele, ele me levava para a escola, eu fugia. Lógico que eu não aceitei conviver com aquela mulher. Eu passava um tempo na rua, eu ficava perambulando, ia parar na casa de um. Na maioria das vezes eu ia parar na casa da minha tia, meu pai ia me buscar lá de novo, ia para a justiça, depois eu fugia novamente. Eu só sei que eu fiquei de 2 para 3 anos assim. E eu só queria que o meu pai e essa mulher recebessem um castigo. Então, como Deus não fazia nada e Deus tinha levado a minha mãe, que era boa, eu transferi toda a culpa do meu pai e da amante, a culpa de Satanás. Assim como a Leni e a missionária Ivanilda falam muito nas lives, que a gente transfere para o Deus errado, né? Era para transferir para o Deus de D minúsculo, a gente transfere para o Deus de Israel. E eu fiquei muito tempo carregando essa mágoa, até que meu pai se cansou de mim. Então meu pai disse, eu não venho mais atrás de você. E era exatamente o que eu queria ouvir. A minha tia, ela era cristã e ela sempre me convidava. Filha, estou indo na igreja, vamos comigo? E eu dizia não. Eu tinha uma revolta de Deus, sabe? Eu não aceitava, eu era ateia. Mas na verdade eu tinha a sede do Senhor. Então, como o Senhor não tinha feito nada, eu colocava a culpa nele. E o tempo foi passando. Lógico que eu não tinha os melhores cadernos, eu não estudei nas melhores escolas, eu não tinha as melhores roupas, eu não tive a melhor educação, ninguém olhava para mim. Lógico que eu não tinha um namoradinho, eu não tinha ninguém. Então, para mim era muito fácil. Tentei várias vezes passar em concurso, nunca tive essa bênção dos céus. Então, na maioria das vezes, quando eu estava caminhando a pé da minha casa até uma farmácia onde eu trabalhava, eu ia amaldiçoando a Deus. Eu ia dizendo assim, por que tu me trouxe nessa terra? Uma vida velha maldita. Por que eu sofro tanto? Por que o Senhor permite isso na minha vida? Por que o Senhor permitiu meu pai nos abandonar? Minha mãe trabalhou tanto, não se cuidou e morreu. Por que o Senhor permitiu aquela amante entrar? Por que aquela mulher entrou? Por quê? E eu andava por aí de cabeça baixa, na maioria das vezes chorando. Eu sei que muitas de vocês também passaram.
E eu sei que essa história não é exclusiva minha, eu sei que vocês também passaram por isso. Várias vezes eu tive livramento de estupro, porque eu era só, passava muito tempo na rua só. E a minha tia, ela me chamava para ir para a igreja, mas eu era rebelde com ela. Só que ela não me abandonava. Ela não me colocou para fora de casa. Ela tinha paciência comigo. E às vezes ela entrava no meu quarto enquanto eu dormia. Ela fazia aquilo que a missionária diz que nós devemos fazer por um filho. Ela orava sobre a minha cabeça, dizendo que eu ia ser projeto de Deus, que ela não me deixava nas trevas, que ela estava pagando um alto preço de resgate e ela não tinha filhos. A minha tia não era casada, não tinha filhos, vivia para o trabalho e para Jesus, mas nunca vi uma mulher com a fé como a dela. E ali os dias foram passando, os anos, e eu rebelde, mas eu nunca tinha clamado por Deus, nunca. Eu já tinha passado pelo deserto quando menina, quando meu pai nos abandonou. Eu passei por um deserto quando a minha mãe morreu. Passei por um deserto quando fui morar com meu pai e precisei fugir. Passei por um deserto quando eu não conseguia nada do que eu queria. Eu sempre quis passar no concurso, não conseguia. Eu queria ter um bom emprego, não conseguia. E eu queria ter um namorado e não conseguia. Eu queria ter uma vida normal como as outras meninas, mas eu só conseguia viver sofrendo. E essa sofrência dentro de mim já era depressão e eu não sabia. Eu não sabia que era depressão, eu só sei que tinha uma dor na minha alma e eu precisava de cura. Eu precisava de cura. E era o que eu mais queria. E era o que eu necessitava de cura. E Deus, Ele estava preparando tudo para mim ter um encontro com Ele, só que eu não sabia. Eu precisava de cura, o Senhor queria me curar, estava preparando tudo para chegar o dia da minha cura, mas eu estava vivendo o processo e eu não sabia. Então, um dia, eu conheci o Aloysio, a gente estava na mesma parada de ônibus, ele não tinha nada, eu também não tinha nada. Ele olhou para mim de um jeito diferente. E eu olhei para ele também de um jeito diferente. Nessa época eu estava desacreditada do amor dos homens. Eu não acreditava que alguém pudesse me amar como o Aloysio me ama. E quando ele olhou para mim, lógico que eu já fui virando a cara após olhar para ele e perceber que aquele homem me chamou a atenção. Eu olhei também para as mãos dele. Eu não queria fazer a mesma coisa que a Helena fez com a minha casa, com a casa da minha mãe. E eu olhei para ele e vi que as mãos dele eram livres, porque a igreja é um peso muito grande, né? Quando a gente olha para uma mão que tem uma aliança, tem que haver um respeito. Isso aqui é de uma menina que sofreu muito por causa do divórcio. Então eu entrei no ônibus, sentei, ele perguntou se podia sentar do meu lado. E ele não procurou namorar comigo, ele procurou ser meu amigo. Nós começamos ali uma amizade, depois da amizade veio o nosso primeiro beijo. Ele demorou muito para se declarar, mas quando ele declarou de verdade que me amava. Ele disse que me amava muito. E eu fiquei tão feliz, porque eu também o amava. Nós casamos, foi tudo tão lindo. A minha tia preparou tudo com o pessoal da igreja. O Aloysio aceitou ir para a igreja no dia do casamento, mas ele não era cristão. Eu também aceitei ir naquela igreja, mas eu não prestei nem atenção ao que o pastor falava. Eu mal recebi as bênçãos. Eu apenas assinei o nosso papel porque, de fato, eu queria o casamento no civil. Mas eu não queria o casamento religioso. Eu não entendia o casamento religioso. Eu não queria saber de Deus. Nem quando ele fez algo bom, que foi dar o meu marido. A minha tia organizou toda a festa linda, o meu vestido lindo, tudo lindo. E mesmo assim eu não agradeci a Deus. Nos casamos. A minha tia pagou 2 dias para nós em uma pousada que tinha numa serra. Foi tudo muito lindo, tudo muito perfeito. Nós fomos morar no apartamento onde ele já morava. O pai dele morava no interior, mais a mãe. E nós fomos morar nesse apartamento. Nessa época eu saí da casa da minha tia.
A deixei, fiquei com muita pena dela, pois ela também só tinha a mim. Ela era uma mulher nova, mas jovem. Ela era uma mulher jovem, mas não tinha ninguém. Eu fiquei de coração partido, mas eu fui. E com pouco tempo que nós estávamos casados, veio a primeira notícia que eu estava grávida. Só que quando meu bebê nasceu, ele nasceu morto. Ali eu fiquei com tanta raiva de Deus, tanta raiva. Eu disse, é assim que você sempre faz. Quando eu começo a ficar feliz, você sempre me derruba. E na verdade não era Deus, era Satanás mais uma vez. Mas eu invertia e eu colocava a culpa em Deus ao invés de clamar no deserto. E esse foi mais um deserto da minha vida, em que eu fiquei calada, sofrendo. Passei muitos dias de luto. O meu esposo esteve o tempo todo do meu lado, segurando a minha mão. Mas eu era muito ingrata. Eu era uma pessoa muito amarga, porque a vida já tinha me batido demais. E eu não tinha o Espírito Santo de Deus para me consolar. Eu não sentia o consolo do Espírito Santo de Deus. Os anos se passaram e eu descobri um câncer. Isso mesmo, igreja. Eu descobri um câncer. E quando o médico disse que eu não ia poder mais engravidar, porque eu tinha um câncer, eu também não clamei a Deus. Era mais um deserto que estava chegando na minha vida e eu não clamei a Deus. Mas eu só queria morrer. E as minhas orações a Deus escondida, longe do meu marido, eu comecei a dizer assim, pode me matar, é melhor morrer do que viver, pois tu nunca me deixas ser feliz. E eu blasfemava contra Deus, eu só não blasfemava contra o Espírito Santo, hoje eu tenho conhecimento disso, mas contra Deus eu blasfemei muitas vezes. Os dias passaram. Eu fiz o tratamento, perdi o cabelo, mas não pedi a Deus a cura. Passei por situações difíceis. Nessa época estava bem magra, meu esposo estava do meu lado, mas mesmo assim eu não agradeci a Deus. A minha tia fez de tudo, mas mesmo assim eu não agradeci a Deus. Até que um dia eu comecei a passar muito mal e o meu esposo achava que era o câncer que estava piorando, que eu estava chegando em um estado terminal, que as quimioterapias já não funcionavam mais. Então, nesse dia, eu fui para o médico achando que era o meu fim. E quando eu cheguei lá, ele disse, não, o câncer está sumindo. Eu creio que mais uma quimioterapia e você não terás mais nenhum sinal que um dia teve câncer. Ai, igreja, mas você está com outro problema que eu não sei o que é. Vou precisar de alguns exames. E ele perguntou, tem alguma possibilidade de você estar grávida? E eu falei para ele, não, lógico que não. E ele, tá, mas vamos fazer o exame mesmo assim? Igreja. E quando ele fez o exame, eu estava grávida. Só que vocês não vão acreditar. Eu estava grávida de gêmeos. Mas mesmo assim, quando as coisas boas chegavam na minha vida, eu também não agradecia. Eu não clamava pelas coisas ruins e eu muito menos agradecia pelas coisas boas. Lógico que eu me alegrei, meu esposo se alegrou, mas logo veio perturbações na minha mente, medo, pânico, terror, que eu iria perder os meus filhos. Que os meus filhos iriam nascer doentes, porque eu tinha passado por muito quimioterapias, porque eu estava muito mal, porque eu estava muito fraca. Lógico que logo depois veio o medo, veio o pânico, veio o terror, pois eu tinha feito muitas quimio. E eu achava que eu ia morrer e que os meus filhos também iam morrer, que eu morreria e deixava os meus filhos sozinha, como a minha mãe me deixou. Então o pânico, a depressão, a ansiedade tomava conta de mim. E o meu esposo continuava do meu lado. O médico suspendeu as químios e lógico que com pouco tempo a barriga já começava a aparecer.
Os meninos eram fortes. E todos os exames que eu fazia, os meninos estavam bem. Igreja. E quando completou os 9 meses, os meus filhos nasceram de parto natural. Isso mesmo. Os meus filhos nasceram de parto natural, saudáveis. Os meninos não tinham nada e hoje também não tem. Os meus filhos são saudáveis. Nem parece que eu estava passando por tantas quimioterapias, por tantas coisas. Os meninos não receberam nada. Mas mesmo assim, eu não fui grata a Deus. Eu não fiz uma oração. Eu estava feliz. Mas agradecer a Deus também não. Os meninos foram crescendo e eu tinha muito medo de perdê-los. Eu ia deixar na creche, voltava, ia trabalhar. Passava o dia todo pensando neles, mas eu não orava a Deus, pedindo para proteger os meus filhos. Meu esposo estava do meu lado sempre. Pense um homem amoroso. Pense um homem que se dedicou ao meu sofrimento, a estar comigo, nunca largou a minha mão. Sempre esteve ali comigo do meu lado. Os nossos filhos foram crescendo, nós estávamos bem. Nós conseguimos comprar nossa casinha, nosso carro. Eu ia sempre visitar a minha tia e o meu esposo Aloísio apresentou um tio dele, solteiro, para a minha tia. Hoje, eles são casados. A minha tia, ela esperou no Senhor. Eu estou aproveitando aqui o meu testemunho para dizer que enquanto Deus de Israel estava me levando a um deserto, Ele estava fazendo milagre aos meus arredores e eu não percebia. A minha tia, ela esperou no Senhor e hoje ela feliz no amor. Ela casou, Deus mandou o prometido dela. Amém? Nós estávamos bem, mas um dia meu esposo precisou visitar os pais. E nessa viagem, meu esposo lá na casa dos pais, ele reencontrou uma ex-namoradinha do passado. E eles tiveram uma recaída. E eles ficaram. O meu esposo ficou muito confuso, voltou para casa e ele contou para mim. Ele contou o que ele tinha feito. E lógico que eu, amarga, não aceitava a traição, achava que era o fim de tudo. Não levei em consideração o vacilo, não levei em consideração que era apenas, não levei em consideração que foi apenas um erro, um vacilo dele. Não levei em consideração o tempo que ele cuidou de mim, o tempo que ele ficou do meu lado. Eu não levei em consideração. Então eu coloquei ele para fora de casa. E o meu esposo volta para a casa da mãe dele. E lá ele reaproxima ainda mais daquela mulher. O meu esposo ainda liga para mim e pergunta assim: posso voltar para casa? Por favor, deixa, Fátima. Eu te amo tanto. Eu não quero viver longe dos meninos. Me permita voltar para casa. Foi só um vacilo, eu não gosto dela. Eu gosto de você. Eu estou aqui com ela porque você ainda não me permitiu voltar para casa. Mas no dia que você permitir, eu largo tudo aqui e volto para você. E foi nesse momento que eu assisti uma live, da missionária, onde a missionária Ivanilda dizia assim: você vai trocar 10 anos, 12 anos de coisas boas por causa de um vacilo, por causa de uma traição. Coloca na balança para você ver como essa pessoa te doou muito mais do que ela roubou de você. E eu tenho certeza que aquela palavra foi para mim. Eu tenho certeza que aquela oração era para mim. E ela orou. E eu liguei para o meu esposo. Naquela mesma noite, era 1h pouco da manhã, eu liguei para ele e eu disse: Aloísio, eu quero que você volte para casa. Então meu esposo disse: tá. Oh, meu amor, não acredito. Que bom que você tomou essa decisão. Pois amanhã eu vou pegar todas as minhas coisas, vou me despedir do meu pai e eu volto. Igreja, eu fui dormir com tanta paz. Eu tinha certeza que meu esposo pela manhã chegaria em casa. E assim eu fiz. Desligamos o telefone, fui dormir. E no dia seguinte deu 9 horas, 10 horas da manhã, 1h. Então eu liguei para o Aloísio para saber o que estava acontecendo, pois já era 1h da tarde. E quando eu liguei,
eu já estava bloqueada no WhatsApp. Então eu tentei falar com meu sogro, também bloqueada. Tentei falar com a minha sogra, também bloqueada. Então eu peguei os meus 2 filhos, fomos até uma rodoviária, peguei o ônibus para lá. Quando eu cheguei na casa da minha sogra e toquei na campainha, ela não quis saber que eu estava com as crianças. Ela não quis saber que eu era a esposa, que eu já sofri muito na vida. Não, ela não olhou para os meus calos nos pés. Ela só olhou para o que o filho dela fazia. Então ela chegou e disse assim no portão, nem me convidou para entrar. Foi no portão, foi na frente de todo mundo. Ela falou assim: você não é mulher para o meu filho. Você acabou com o meu filho. Desde o dia que o meu filho entrou na tua vida, o meu filho não compra nada. O meu filho não tem nada. O meu filho só cai de ladeira abaixo. O meu filho, ele tá magro, descuidado. Você não é mulher nem para cuidar da vestimenta dele. Você não cuida das roupas. O meu filho tá com uma tosse. Você nunca cuidou nem da gripe. Você é egoísta. Você fica aí no seu sofrimento. O meu filho sempre esteve do teu lado, cuidando de você em todos os momentos difíceis. Mas você nunca foi mulher para cuidar do meu filho. Igreja, eu ainda estava muito magoada, muito machucada. E ali eu disse coisas que eu não deveria ter dito. Eu não reconheci que de fato a minha sogra estava falando a verdade. De repente, o meu sogro chegou perto dela e foi mandando eu sair, que não queria que a esposa dele passasse mal, que ela já era uma senhora de idade e que ele não tinha nada a ver com a escolha, que o filho dele tinha escolhido muito bem, porque essa tinha sido uma ex-namorada dele do passado, que era com ela mesmo que ele deveria ficar, que eu fosse viver a minha vida, que eu arranjasse um homem para cuidar dos meus filhos. O meu sogro e a minha sogra nem olharam na cara dos meus filhos. Os meus filhos já estavam há mais de 1 ano que não andavam lá. Já estava com mais de 1 ano que os meus filhos não andavam lá, igreja. Mas mesmo assim a minha sogra não quis. E eu perguntava assim, diz pelo menos onde é que ele está. Diz que rua que ele mora. Para que, sua barraqueira? Para você ir fazer confusão lá? Se ele fugiu de você, que ele não lhe aguenta mais. Se ele veio para nossa casa, porque não aguenta mais. Agora sim ele está com a mulher de verdade. E eu acho que é tudo isso que a gente escuta, né? Eu acho que todo mundo aqui já escutou isso de alguém, né? Ou é o esposo que fala, ou é a sogra. Sempre tem alguém ali, os cúmplices do adultério, que alguém chega. Às vezes é a própria amante, né? Que diz, agora sim, seu marido encontrou uma mulher de verdade. Eu saí dali muito magoada, machucada, os meus filhos chorando. Nós pegamos o ônibus de volta. Lógico que eu fiquei muitas horas na rodoviária. Não foi fácil pegar o ônibus de volta. A gente sofreu muito. Eu voltei para casa chorando, com medo de fazer a mesma coisa, com medo de conseguir 2 trabalhos e morrer como a minha mãe morreu. Eu tinha medo, igreja. Eu tinha medo. Eu tinha medo de deixar os meus filhos só. Eu tinha medo de não conseguir. Eu tinha medo de sair de perto dos meus filhos. Mas tinha algo diferente em mim. Eu conhecia um pouquinho de Jesus. Eu conhecia um pouquinho de Jesus porque eu tinha escutado de uma mulher onde ela dizia assim, se você clamar, se você for fiel, clama. Ô, igreja, clama. Naquela madrugada, a missionária, ela falou comigo. E ela nem sabe que ela falou comigo. Eu tenho certeza que toda aquela oração da madrugada foi para mim. Quando eu liguei, ela disse assim, clama, você é a voz que clama no deserto. Você se fechou para Deus e você não clama ao Pai, então clama. O Senhor quer escutar o teu clamor, a tua oração, peça. Quebra esse coração endurecido. Era para mim, igreja. E pela primeira vez, eu fui a voz que clamou no deserto. Pela primeira vez, eu fiz uma oração a Deus. E ela falava que a oração, a primeira oração de um cristão, tem que ser a oração de arrependimento. Porque nós somos cheios de pecados. Então ali eu fiz a minha primeira oração a Deus de arrependimento. Eu disse, Pai, eu sei que eu sou muito falha.
Eu sei que sempre fugi do Senhor. Eu sei que eu nunca clamei pelo teu nome, eu sempre coloquei a culpa no Senhor. Mas hoje estou diante de ti para te pedir perdão. Peço perdão por ter lhe acusado de destruir a minha família. Peço perdão por ter lhe acusado de ter matado a minha mãe. Peço perdão por ter lhe acusado de não me permitir passar nos concursos, de conseguir um bom trabalho, de não ter conseguido antes um bom esposo. Peço perdão por ter lhe acusado de matar o meu filho. Peço perdão pelo câncer. Eu coloquei a culpa em ti. Eu disse que era o Senhor que tinha colocado um câncer sobre o meu corpo. Eu também te peço perdão. E eu quero começar uma nova história. E eu vou clamar. Eu vou clamar pela fé desta mulher, pela fé da minha tia que tanto clamou. E o Senhor um dia entregou um bom marido para ela. Então eu vou clamar para o Senhor me devolver. Igreja, eu nunca tinha escutado antes que Deus poderia devolver um marido, que Deus poderia mudar o homem, que Deus poderia libertar um homem da amante, da prostituta. Eu não sabia disso. Então eu comecei a clamar. Igreja, mas eu me quebrantava na presença do Senhor. Eu já tinha uma vestimenta consagrada a Deus. Eu já era uma boa mãe, às vezes eu era até demais. Eu já era uma mulher esforçada, dedicada ao trabalho. Mas eu precisava encontrar tempo para me levar os meus filhos a um passeio, um parque. Eu precisava levar os meus filhos para a igreja. Eu precisava me congregar, cultuar, me batizar. Precisava tomar a Santa Ceia. Eu precisava ter uma vida com Cristo. E foi ali que eu fui construindo. Eu comecei a construir uma vida com Cristo. Eu clamava de manhã, de tarde, de noite, como Daniel. Eu também tenho grande admiração pelo profeta Daniel. Assim como a missionária sempre diz, foi um dos maiores da Bíblia. Ô igreja! E eu comecei a orar. Eu orava pela libertação dessa mulher que estava na vida do meu marido. Eu orava pela libertação do meu esposo. E quando Satanás me trazia as cenas em que eu estava triste, e quando Satanás me trazia a cena de humilhação, de perseguição, e quando Satanás me trazia a cena da humilhação, da vergonha que eu passei na frente da casa da minha sogra, eu levantava um clamor por ela. Todas as vezes que Satanás me trazia essa cena, eu levantava um clamor por ela. Eu orava de manhã, eu orava de noite, eu orava. Satanás trazia a lembrança e eu dizia, libera o perdão, e eu oro por essa mulher. Ela vai se arrepender de ter falado. Ela não sabe os calos que eu tenho nos meus pés. Ela não conhece a minha história. Mas ao mesmo tempo o Espírito Santo dizia, mas você abandonou a tua família pelo sofrimento. Você estava sofrendo por aquilo que você não tinha, estava descuidando do que você tinha. Aí, igreja, fez todo sentido para mim quando a missionária dizia, era uma confirmação de Deus. Cuide do que você tem enquanto você ora por aquilo que lhe falta. O que Deus falava no meu coração, junto com o que a missionária falou, foi como se uma coisa completasse a outra. E eu comecei a igreja, eu comecei a guerrear, eu comecei a orar, e eu fui lutando, fui guerreando, e fez 1 ano que eu estava no Ministério A Promessa. Eu queria tanto falar com a missionária, mas ela nunca me atendia. Eu mandava mensagem, eu entrava em campanhas, ela marcava a hora e nunca dava certo. Eu fazia as orações de meia-noite, eu pedia, Senhor, estou sozinha. A minha tia, ela ajudava como podia. Ela só dizia assim, espere em Deus. Eu não aceito você com outro homem dentro de casa. Espere em Deus, não faça o que o seu pai fez. Espere em Deus. Igreja, e eu orando, eu orava. Até que um dia eu fui para a igreja com a minha tia e veio um falso profeta em minha direção. E ele disse assim, hoje o Senhor vai mudar a tua história. E você, mulher, não vai mais sofrer, porque você vai conhecer hoje o homem da tua vida. Quando você sair dessa igreja, você vai ver o improvável e Deus vai lhe abençoar e vai lhe dar um novo casamento. Igreja, pense uma profetada que doeu na minha alma.
Eu dizia, meu Deus do céu, não acredito, Pai. Eu não acredito que os meus filhos vão ter padrasto. Mas tudo isso, igreja, porque eu não comia Bíblia, eu não sabia. Mas louvado seja Deus. A missionária entrou com uma live na quinta-feira e ela disse: espera em Deus. O Senhor, Deus de Israel, não é o Senhor de segunda aliança. Ele é o Senhor, oh, aleluia. Ele é o Senhor da primeira aliança. O Senhor restaura o homem, o Senhor pode. O Senhor pode restaurar casamento, o Senhor pode restaurar o seu amado. O Senhor pode restaurar o seu primeiro amor, o seu primeiro esposo. O Senhor é o Deus do primeiro esposo, da primeira esposa. Igreja, eu tomei a palavra da missionária para mim. Eu não tomei a palavra do profeta. Ele falou, não disse eita glória, eu não agradeci, eu não disse amém. E ele mandava na frente de todo mundo, ele dizia: agradeça, mulher, recebe, tu toma posse. E eu fiquei calada. E ele colocava o microfone na minha boca e dizia: você toma posse? E eu calada, paralisada. Eu não sabia o que dizer. Eu acho que foi o próprio Cristo que me calou ali, porque se eu fosse falar alguma coisa, ia dar uma contenda muito grande, porque aquele profeta era muito conhecido na minha igreja. Era conhecido como o homem que Deus usava. Ah, igreja. Eu saí daquela igreja, fui olhando pelas esquinas, fui olhando, procurando, cadê o esposo que Jesus ia mandar para mim? Cheguei na minha casa, não conheci ninguém. E até hoje, nunca conheci ninguém além do meu marido. Igreja, e ali nós continuamos na luta. Eu estava bem, foram passando o tempo, e ali foram passando os dias, as semanas, os meses, e quando eu já estava 2 anos, recentemente, a missionária, eu acho que não está nem com 7 meses, que a missionária, ela conseguiu me atender. Igreja, foi quando eu tive a oportunidade de ir para o encontro com a missionária em São Paulo. E que encontro abençoado. Meu Deus do céu. Quando ela entrou naquele momento, quem já participou sabe como é. Aquela entrada já está valendo tudo, não precisaria de mais nada. Só aquela entrada, só a oração. Quando a missionária colocou a mão dela sobre a minha cabeça. Ai, igreja, eu já caí no chão. Ah, igreja, quando ela colocou a mão dela sobre a minha cabeça, eu já senti a cura. E ela já falava: Jesus hoje está curando. Jesus está curando, oh, aleluia, feridas da alma. Jesus está curando essa alma que geme e chora. Jesus está apagando o passado dolorido. Jesus está fazendo curativo. Igreja, a missionária foi usada por Deus. E ali eu fui curada definitivamente de todas as dores. Eu saí dali sem nenhuma dor na minha alma. Não era dor no corpo físico, era dor na alma. Eu saí dali transformada. O Senhor tinha me curado. O Senhor apagou da minha mente. Ele me colocou em entendimento. Ele explicou o porquê que o meu filho tinha que partir. Ele explicou porque eu tinha passado por aquele câncer. Ele explicou porque a minha mãe desceu à sepultura. Ele explicou porque o meu pai saiu de dentro de casa. Ele explicou porque o meu esposo tinha que sair. Ah, igreja, quando ele me explicava todas essas coisas, aí a vida fazia sentido. Aí eu comecei a compreender, porque eu comecei a conhecer os pensamentos de Deus. E ali, a missionária já estava tão cansada. Igreja, nós precisamos orar muito pela missionária. Ela paga um alto preço, ela compra briga grande. Porque não é fácil o ministério a favor da família contra o adultério e a prostituição. Algo que é tão comum nos dias de hoje. Eu vi que ela estava tão cansada, tão debilitada, já tinha sido tão sugada por todo mundo. E eu cheguei e contei um pouquinho da minha história, lógico que não deu para contar tudo. E ela me deu uma direção. Ela me disse assim: filha, o seu deserto se resume por uma falta de clamor. Você deveria ter clamado ao Senhor desde o seu primeiro deserto. E você passou por vários desertos. Você viveu uma vida toda no deserto porque você não clamava a Deus. A solução de toda a tua história está no clamor. Quando sobrevir à sua casa dias difíceis, a solução é clamar.
clama ao Senhor, tira a culpa de cima de Deus, coloca a culpa em Satanás e clame a Deus. Levante as suas mãos ao céu e diga: Pai, oh Senhor, Abba, Pai, Deus Santo, Deus querido, poderoso de Israel. E clama, filhinha, pode clamar, que o Senhor, Ele vai te ouvir. Ai, igreja, eu saí ali daquele evento, eu saí com fogo, eu saí diferente, eu fui batizada no Espírito, eu saí renovada. Igreja, eu já orava de manhã, de tarde e de noite. Eu já fazia todas as campanhas com a missionária. Eu já tinha feito todas as campanhas do ministério, assistia todos os testemunhos, colocava tudo em prática, o giro de 360. Tudo que a missionária trazia ali nas ministrações, eu já estava aplicando na minha casa. Estava tudo direitinho na minha casa. Mas quando ela disse clamar no deserto, igreja, eu subi um montezinho que tinha perto da minha casa. Eu subia de meio-dia, não tinha ninguém lá, era só eu e Deus. Ao invés de almoçar, eu corria para lá, para esse monte. Levantava as minhas mãos ao céu e eu dizia assim: Senhor, eu sei que eu sou pecadora, eu sei que eu sou suja, mas por favor, eu estou te clamando no deserto, agora eu sou a voz que clama no deserto. E eu fazia exatamente como a missionária me dizia. E eu fazia exatamente como a missionária tinha me orientado. Igreja, foi aí que o meu esposo, a minha sogra, o meu sogro entraram no deserto e a amante também. O meu esposo passou por vários desertos, assim como eu também passei. Igreja, eu já orava 3 vezes, mas depois dessa direção que eu tinha que clamar, eu clamava apresentando todas as minhas questões. Qualquer coisa que acontecesse na minha vida, lá estava eu com as mãos voltadas para o céu, clamando o Senhor dos Exércitos. Igreja, depois de tanto tempo sem dar notícia, sem mandar nenhum centavo para os nossos filhos, ele me mandou uma mensagenzinha de texto, dizendo que estava dando entrada no divórcio, que nossa audiência era no dia tal e tal, tal. Eu nem respondi. Eu fui para onde? Eu fui clamar. Porque agora eu era a voz que clamava no deserto. E foi aí. Foi nesse momento, nesse clamor, que o Senhor começou a falar com meu esposo. O Deus de Israel marcou um encontro com meu esposo, com o pai dele, com a mãe e com aquela amante. O Deus de Israel, igreja, Ele ouve o clamor do deserto. Ele ouve. No deserto é para você clamar, é para você se aproximar de Deus. Quando as coisas chegarem ao estreito na tua casa, se aproximem do Senhor. Nem ouse se afastar. Porque se perto de Jesus as coisas já são difíceis, imagine se você ficar distante de Cristo. Então se aproxime de Deus no deserto. Clame, seja a voz que clama no deserto. Amém? Então ali, eu posicionada, não respondi a mensagem do meu esposo e o Senhor marcou o encontro. O meu esposo, a amante, a minha sogra e o meu sogro, eles estavam indo para a praia e eu recebi essa notícia que um carro veio de cheio e bateu na lateral do carro e ali o meu sogro faleceu. A minha sogra ficou muito mal, minha sogra ficou muito debilitada. Eles dois eram muito bonitos juntos, eles se amavam muito. A minha sogra era muito dependente do meu esposo e ela ficou na cama, igreja, na cama. E com a morte do pai, o meu esposo também ficou muito debilitado. Tempo depois, o meu esposo perdeu o emprego. Tempo depois, o meu esposo perdeu o emprego. Bem na mesma época, eu fiquei sabendo que a amante também perdeu o emprego. Igreja, não era eu que ia atrás, não. Eram as pessoas que vinham me falar. A minha tia, que era casada com o tio dele, sempre me contava alguma coisa. Não era eu que chegava na casa da minha tia ou para o meu tio perguntando: tio, sabe do Aloysio, o que é que aconteceu com ele nessa semana? Não. Ele chegava para mim e dizia assim: nós precisamos nos levantar em oração. A Luísa não está bem, perdeu o pai. Nós precisamos nos levantar em oração. A sua sogra não está bem, está com depressão em cima de uma cama. Nós precisamos nos levantar em oração,
porque a amante lá perdeu o trabalho, eles estão passando por dificuldade financeira. Estão morando os 3 juntos. Nós precisamos nos levantar em oração. A dona Aninha não está suportando conviver com a fulana lá, né? Então, assim, sempre vem essas notícias e é como a missionária diz, né? Que a notícia que chega em tuas mãos seja direção para a sua oração. Se o Deus de Israel permite chegar uma notícia nas tuas mãos, com certeza é o Senhor lhe dando a direção. Como? Em prol de quê que você tem que orar? Amém? Então, todas as notícias que vinham para mim, eu ia para o deserto para clamar. Eu era a voz que clamava no deserto. E aí eu apresentava a Deus na certeza que tudo aquilo ali eu sou conhecedora. Eu sei que as coisas ruins sobrevêm na nossa casa, não é para nos fazer mal, mas é para a gente se aproximar de Deus. E eu sabia que meu esposo precisava se converter. Eu sabia que aquela amante precisava se libertar. E eu sabia que a minha sogra também, além de se converter, ela precisava me pedir perdão. Assim como eu tinha que pedir perdão ao meu marido por não ter cuidado dele. Amém, igreja? Igreja, e é como a Bíblia diz, no início é lábios de mel, mas depois amarga como fel. Meu esposo desempregado, com as portas fechadas, a minha sogra com depressão em cima da cama, sem poder fazer nada, aquela amante também desempregada, dentro de casa, os 3. A amante tinha que lavar, passar e cozinhar, mas não tinha nada para cozinhar. Na maioria das vezes, era o marido da minha tia que levava alguma coisa para eles. Mas o meu esposo era filho único. A minha sogra só tinha esse irmão. E o meu sogro que morreu não tinha ninguém mais por ele. Então, assim, era uma família pequena, eles tinham casa própria, mas não tinha dinheiro para pagar água, não tinha dinheiro para pagar energia, não tinha dinheiro nem para comer. Então, o marido da minha tia era que levava algumas coisas, mas parecia que Deus não estava muito contente, porque o marido da minha tia também perdeu o emprego. Então, só o dinheiro da minha tia para sustentar toda a casa não tinha mais como ajudar eles. Igreja, o Deus de Israel sabe como faz. Nós não, mas o Senhor sabe. Então, o marido da minha tia chegou para a irmã dele. Ela estava na cama, debilitada, com depressão, sem tomar banho, sem se cuidar, sem cuidar dos filhos, sem cuidar do filho, sem cuidar dos netos, brigando o tempo todo com a amante. E aí, o que foi que aconteceu? O marido da minha tia disse assim, minha irmã, Aninha, eu sei que você brigou, né, com as meninas lá, mas deixa eu trazer as 2 meninas aqui, são mulheres de oração, participam do grupo de oração da igreja, são mulheres de oração muito fervorosas. Deixa eu trazer as meninas aqui para a gente orar por você, para você se libertar dessa depressão. Igreja, e ela aceitou. Por que ela aceitou? Porque o Senhor é que inclina o coração. E aí nós fomos, né? Nós fomos, eu, minha tia, aproveitei e levei as crianças também. As crianças chegaram. Lógico que o marido da minha tia fez toda uma logística, né? Tirou o meu esposo de dentro de casa, tirou a amante para não se encontrarem com a gente. Foi a condição também que eu coloquei, porque eu não queria me encontrar com aquela mulher. Mesmo não tenho nada contra ela, que ela não foi o pivô da nossa separação, mas ela foi a pedra de tropeço para o meu esposo não voltar para casa, né? Ela foi a barreira, amém? E aí, quando eles saíram, nós entramos na casa. A minha sogra segurava muito forte assim na minha mão. Ela falou que não conhecia a minha história até esses dias agora, que meu esposo me usou como referência. Olha que coisa linda, igreja. Ela nos contou que o meu esposo falou assim para ela, olha, mãe, a Fátima, mãe, e a mãe dela foram abandonadas quando a Fátima era uma menina ainda. E ela sofreu muito, a mãe precisou trabalhar em 2 empregos. A Fátima, ela foi obrigada a morar com o pai, aquela menina sofreu muito. Aquela menina passou por muitas dificuldades, teve que enfrentar um câncer, perdeu o filho, viu o filho nascer morto. A senhora não passou por nada disso, mãe. O pai não lhe abandonou, não foi porque ele quis, não, foi porque chegou a hora dele ir para o céu. Chegou a hora dele morar com Jesus. A minha sogra nos contou também
que enquanto meu esposo ele me enaltecia, né, enquanto ele me trazia como referência de superação, a amante bateu nele, igreja. A amante bateu no meu esposo, para vocês terem ideia, o quanto que essas mulheres são fragilizadas, carentes, perturbadas, descontroladas. Ela bateu no meu esposo e a minha sogra quis partir para cima. Foi uma confusão naquela casa. E ali a minha sogra também contou toda a confusão. Contou que a amante não fazia nada dentro de casa, contou que a amante não varria, e ela não varria porque dizia que não tinha comida, então se ela se esforçasse ia ficar com muita fome. Quando aparecia comida, ela estragava tudo porque nem sabia cozinhar. Agora sim, de fato, o filho dela estava abandonado. Porque antes, igreja, não era porque eu queria não, era porque eu estava depressiva. Existe uma diferença muito grande, a mulher que abandona o lar por desleixo e a mulher que abandona o lar porque está com depressão. E o meu lar estava abandonado porque eu estava com depressão, porque eu não tinha Jesus, porque eu não sabia que eu tinha que cuidar do pouquinho que ainda me restava para mim não perder tudo. Foi por isso que eu não cuidei do meu marido, porque hoje eu reconheço. Aí nessa hora eu reconheci, eu falei para ela, olha, eu deixei o sofrimento ser maior do que eu, maior do que o amor que eu sinto pelo Aloísio. Eu deixei ser maior do que o amor que eu poderia sentir por Deus. Tudo isso me fez muito mal. E eu fui falando, o Senhor tomou assim a minha boca. A minha tia disse que nunca me viu falar tão lindamente para alguém sobre Jesus. E eu contei toda a minha história. Eu falei que no deserto é para a gente adorar a Deus. Eu falei que no deserto a gente tem que buscar o Senhor. Eu falei que o deserto é para a gente se aproximar de Deus. Eu falei que no deserto nós temos que ser a voz que clama. E eu fui falando, fui ministrando, ela foi se levantando. No finalzinho eu fiz a oração, repeti até algumas palavras que a missionária tinha repetido comigo lá em São Paulo. Eu fiz toda a oração por ela, declarei a cura dela. Minha tia ficou na intercessão, o marido da minha tia também na intercessão, casal de Deus. E ali ela, depois de muito tempo, aceitou tomar um banho, cortou as unhas, colocou um vestidinho, estava bem. Nós saímos de lá deixando aquela mulher bem, se levantou, deu um abraço nos nossos filhos. Ai, igreja, deu um abraço nos meus filhos, os meus filhos choraram de alegria. Deus é Deus, tá? Hoje eu não sei se você está passando por algo parecido, eu não sei o que é que você está enfrentando, mas seja a voz que clama no deserto. Peça ao nosso Deus, porque Ele é o único que pode nos socorrer. O homem não pode nos socorrer, mas Deus pode. Então eu saí dali de alma lavada, na certeza que eu tinha feito o ID de Jesus e entendendo que tudo que eu passei era para curar a minha sogra, era para levantar a minha sogra. A minha história, que foi uma carga mais pesada do que a dela, serviu para levantar. Porque ela diz, minha filha, se você passou tudo isso e está de pé, o que é que eu estou fazendo nessa cama? E ela se levantou. Para a honra e para a glória do Senhor Jesus, a minha sogra se levantou daquela cama. E lógico que o meu nome passou a ser citado dentro daquela casa com mais admiração. A amante não suportou, me ligou, disse que eu era uma destruidora de lá, começou a me dizer muitas coisas, palavras de baixo escalão. Era muito difícil ouvir aquelas coisas e eu não sabia se eu respondia ou não. Eu perguntava para a missionária nas lives, eu perguntava para a missionária nas orações, eu perguntava para ela através do WhatsApp, mas eu não tinha resposta. E eu só queria um atendimento, eu não sabia o que fazer. E aí quando foi na próxima live da quinta-feira, ela falou, se a amante quer falar com você, se for o momento certo, não se preocupa não, que você vai ser boca de Deus. O que você não pode é ir atrás dela. Mas se ela está querendo falar com você, se ela está querendo infernizar, se ela fica te ligando, atenda essa mulher. Se for direção de Deus, atenda. Se ela está te procurando, atenda. Ah, igreja, eu entendi ali como resposta. E eu conversei com aquela mulher. Eu expliquei para ela sobre a primeira aliança, sobre a segunda aliança. Eu expliquei para ela porque ela nunca era feliz com meu marido. E o que foi mais incrível foi que ela disse, como é que você sabe
que eu nunca fui feliz com ele. Foi ele que foi lhe contar? E eu disse, não, é o próprio Deus que fala na Bíblia. Ela, está escrito isso na Bíblia? Eu falei, está escrito na Bíblia. Eu falei para ela, tenho um amor pela tua vida. Eu tenho orado para você encontrar um homem só seu, um homem que jante com você, um homem que te valoriza. Ela, até isso ele contou que o seu marido não janta comigo. Ali eu vi ela declarando, seu marido não janta comigo. Igreja, se a gente parar para olhar com os olhos espirituais, a gente vê, amém? A gente vê os detalhezinhos de Deus. Aleluia. E ali ela pediu perdão, eu também pedi perdão. Se eu a fiz chorar, se eu a fiz sofrer, eu queria deixar isso também apagado, né, de toda condenação. Ela me liberou o perdão e ela disse que naquele dia mesmo estaria saindo de dentro da casa da minha sogra. E assim eu intensifiquei as minhas orações. Eu não sou boba, né? Como diz a missionária, eu não sou boba. Eu intensifiquei as minhas orações. E ela saiu, ela teve força. O Deus de Israel deu força para ela sair. Igreja. E depois que ela saiu, o meu esposo, ele começou a se inclinar para nós. Ele já tinha passado por tantos desertos, tinha perdido o emprego, tinha ficado doente, perdeu o pai, viu a mãe naquela situação, sofreu muito na mão da amante, ele sofreu muito com aquela amante, ele sofreu também por não estar do meu lado, ele sentia falta, mas não queria estar comigo, ele queria estar com a amante. Ele sentia a minha falta, sabia que eu era o melhor para ele, sentia a falta dos nossos filhos, mas ele não conseguia se libertar. E quando ele percebeu tudo isso, o que foi que ele fez? Ele procurou o tio dele. É por isso que nós temos sempre que orar, Senhor, coloque uma pessoa de Deus na vida do meu marido, uma pessoa que possa instruir ao caminho do Senhor, que possa ensinar o teu caminho, que possa ensinar sobre a primeira aliança, que possa defender a primeira aliança, não é assim? E foi dessa forma, igreja. O meu esposo procurou o tio, e o tio dele deu todos os conselhos, segundo o coração de Deus, né? Olha, é os princípios do Senhor. E ele foi mostrando versos, e foi mostrando, vocês são uma primeira aliança, entenda tudo o que aconteceu, eu oro para você se libertar, você precisa se libertar, faça uma oração de renúncia de adultério, declare que você ama a sua esposa, declare que você quer viver com a sua esposa. E ele, igreja, foi muito difícil a libertação do meu marido, porque ele dizia que não me amava mais, ele dizia que não era possível, que queria outra mulher, mas para mim não voltava mais, porque não tinha mais desejo, não tinha nada. Satanás tinha conseguido tirar todo o desejo do meu esposo por mim. E o esposo da minha tia começou a declarar, você vai se libertar. E ele orando, ele ficava orando por horas com ele, com a Luísa, e ele dizia, seja liberto, que a sua mente seja liberta, que teu corpo seja liberto do adultério, que a tua vida seja liberta do mundo das trevas, que as tuas mãos sejam livres para sua esposa, que seus pensamentos sejam só da sua esposa, que a sua vida seja para a sua família, que seja para Deus. E todos os dias, igreja, ele foi orando, e ele falava para minha tia chegava para mim, e a gente orava, a gente clamava, a gente pedia, a gente fazia corrente de oração, sabe? Nós três em pé, aleluia, em pé na sala da casa da minha tia, e a gente clamando, cada um clamava um pouquinho, a gente declarando, e a gente foi unindo as forças, e a gente foi aumentando, pedimos ajuda das senhorinhas também lá da igreja, nós colocamos a igreja para orar por ele, e nós dobrando as orações, aumentando a corrente, foi aumentando a corrente. E do nada, assim, né? Todo mundo disse que foi do nada, foi no de repente, mas no de repente que nada. Foi depois de muita oração, de muito jejum. O meu esposo, ele chega assim em casa e ele olha assim pra mim no portão. Ele disse, me perdoa? Posso voltar para casa? E eu só lembrei das palavras da missionária. Leve em consideração tudo que ele já fez por você. Não leve em consideração o pecado, a traição, não leve. Mas leve em consideração o tempo que ele se doou para você. Ele fez muito por você. Leve em consideração o perdão, ainda que ele não tivesse feito nada por você. Assim como Jesus lhe perdoou por você nunca ter feito nada por ele, Jesus não lhe perdoou? Então perdoa também esse homem, perdoa. Ele aprendeu, ele passou por tanta coisa, ele tem sofrido tanto.
perdoa, deixa a sua família ser restaurada, permita a sua família ser restaurada. O Deus de Israel é o Deus de restauração. Dê a graça para os seus filhos viver com essa família. E eu só lembrava dessas palavras. A igreja, lógico que eu já corri para o abraço. E foi tão lindo, igreja, porque ele disse assim, eu nunca pensei que eu veria você tão curada, tão cheia de vida, tão bem, você está tão segura, nem parece que passou por tudo aquilo. Igreja, na hora que o meu esposo disse isso, nem parece que você passou por tudo aquilo. Meu Deus do céu, nem eu, igreja, lembrava de todo o meu passado. Eu não lembrava mais. Nem eu, igreja, sentia por todo o meu passado. Eu não sentia mais nenhum remorso, nenhuma dor. Eu tinha sido curada. Eu achava que isso era impossível, mas eu fui curada. Eu passei por tantos desertos e fui curada. E eu sei que o Senhor também está liberando sobre a tua vida cura. Hoje o Senhor está lhe curando, mulher. Eu creio, eu declaro que o Senhor está lhe curando. Assim como Jesus me curou, Ele está também lhe curando. Oh, aleluia. O Senhor está lhe curando. Eu declaro cura. Receba a cura. Receba a cura da tua casa, a cura do teu filho, a cura na tua vida financeira, a cura do teu casamento, a cura do teu esposo, a cura e a libertação dessa amante, da tua sogra, dos cúmplices do adultério. Receba a cura, filha. Eu declaro cura porque eu fui curada. Só Deus sabe o que eu passei. Só Deus sabe o que eu já passei na minha vida. E o Senhor, oh, aleluia, está me dando hoje a graça de compartilhar com vocês. E eu fui curada. Então eu declaro cura também sobre vocês. Eu declaro cura na tua vida. Onde chegar esse testemunho vai deliberar cura. Onde chegar esse testemunho vai chegar a cura. Onde chegar esse testemunho vai chegar a cura. Eu creio, eu declaro em nome do Senhor Jesus. Amém? Oh, aleluia. E assim foi a minha história. Eu espero que tenha deixado um pouquinho de Deus na sua vida, assim como diz a missionária, roubando as palavras dela. Mas eu quero muito deixar um pouquinho de Deus. E o Deus de Israel faz, tá? Eu fui a voz que clamou no deserto e que o Senhor ouviu. Amém? Oh, aleluia! Glórias e glórias e glórias a nosso Pai. Eu creio, eu declaro que o Senhor também vai ouvir o seu clamor do deserto. Tá bom? Fiquem todos com Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa abençoar vocês. Eu creio no seu milagre e estarei sempre clamando por todos que estão enfrentando o deserto, porque sobre o deserto eu tenho experiência. Amém? Oh, aleluia! Glórias e glórias e glórias ao nosso Pai. Aleluia, igreja. Fiquem com Deus. Paz do Senhor Jesus, igreja. Eu sou a missionária Ivanilda Costa e eu acabei de narrar esse lindo testemunho da Fátima para vocês. Que história, não é? Como essa menina sofreu, mas o quanto que ela pereceu por não conhecer, por não ter uma direção. Mas a partir do momento que ela entendeu que deserto é para clamar a Deus, quando ela entendeu que era Satanás que veio à terra para roubar, matar e destruir, tudo começou a mudar na vida dela. Não foi assim? É linda essa história, merece ser compartilhada, não merece? Se você conhece alguém que está saindo de um deserto, entrando em outro, às vezes é a falta do clamor. Então, compartilhe esse testemunho, pode salvar a vida de alguém, pode ser direção para alguém, faça o ir de Jesus. Não retenha essa bênção para você. Esse testemunho é tão lindo que merece sim ser compartilhado. Oh, aleluia. Igreja, eu vou pedir também para você deixar aqui o seu like, seu comentário. Eu quero que você se inscreva nesse canal, acione o sininho. Se você gosta desse ministério, eu lhe convido também para nos seguir lá no A Promessa Oficial no Instagram. E falando em Instagram, nós temos agora um novo Instagram, Transformando Borboletas em Águias. Se você já tem o seu livro, se você vai fazer nesse momento conosco, se você vai participar das reuniões pelo Meet,
começa também a seguir, porque tudo que nós for postar relacionado ao livro vai ser por lá, tá bom? O feedback, os comentários das leitoras, tudo que for relacionado a livro, nós vamos estar postando nesse Instagram. Então você deve seguir, porque lá também vai ter todo o informativo para você adquirir o livro e muito mais. Amém? Então eu espero por vocês lá também, tá? Fiquem todos com Deus e eu creio, amadas, eu creio em nome do Senhor Jesus, que todos que estão no deserto, clamando, sendo a voz que clama no deserto, tem um Deus com ouvidos inclinados para ouvir e para fazer. O Senhor está lhe tirando desse deserto. Eu creio, eu declaro em nome do Senhor Jesus, chegou o fim desse deserto. Chegou o fim. É hora de chegar, aleluia, a abundância do nosso Deus na tua vida. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Aleluia.